Então, ó, pessoal, na última aula a gente começou a falar sobre autovalores e autovetores, né? Então a gente definiu o que são autovalores e autovetores e a gente viu também como determiná-los quando a gente tem, quando é dado para a gente uma transformação ou uma matriz que representa aquela transformação, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre eles, vendo algumas propriedades. Então, ó, a primeira é essa daqui. Eu tenho aqui um operador linear, né, que é uma transformação linear de V em V. Eu também coloquei isso para vocês na aula passada e a gente viu em aulas anteriores. Quando eu tenho uma transformação linear que o domínio é igual ao contradomínio, a gente pode chamá-la de operador linear, né? A gente viu na aula passada que a gente só tem autovalores e autovetores nessas situações, tá? Em que o domínio da transformação é igual ao contradomínio, ou seja, quando a gente tem operadores lineares. Então, considere essa transformação, esse operador linear de V em V, e que a gente tem um autovetor, Vzinho, associado a um autovalor lambda. Tá? O que esse teorema diz para a gente é que, então, qualquer outro vetor, que eu estou representando por W, como sendo ó, Vzinho vezes uma constante, ou seja, Vzinho é um autovetor da transformação associado a esse autovalor. Então, qualquer outro vetor que seja múltiplo de Vzinho também vai ser um autovetor da transformação associado a esse autovalor. Tá? É fácil a gente provar. Com a prova, a gente parte da definição que vimos na aula passada de autovetor. Né? O que é um autovetor? São aqueles vetores cuja imagem, ó, que está aqui do lado da imagem desse vetor, vai ser igual ao quê? Ele vezes uma constante. Ou seja, os autovetores são os vetores cuja imagem é igual ao múltiplo daquele vetor, né? Então, essa é a definição de autovetor. O que a gente quer provar aqui? A gente quer provar que se Vzinho é um autovetor, qualquer múltiplo de Vzinho, ó, também vai ser um autovetor daquele mesmo autovalor. Então, T é uma transformação linear. Então, uma das propriedades lá da transformação linear é o quê? Que a imagem de um múltiplo do vetor é o múltiplo da imagem desse vetor. Então, como T é uma transformação linear, eu posso representar isso dessa forma aqui. Tá? A gente está assumindo que V é um autovetor. Então, a imagem de V vai ser quem? Alfa vezes V. Desculpa, lambda vezes V, né? Alfa e lambda são números reais. Então, tanto faz eu multiplicar alfa vezes lambda vezes V, como eu multiplicar lambda vezes alfa vezes V. Então, só trocando a ordem aqui, ó, de alfa e lambda, tem isso aqui. Ó, a imagem de alfa V é igual a quem? Alfa V vezes lambda. Ou seja, alfa V é um autovetor da transformação associado ao autovalor lambda. Por quê? Porque a imagem dele, ó, é ele vezes o autovalor. A gente viu aula passada esse exemplo aqui, ó. Uma transformação de R2 em R2. Então, a gente pega um par ordenado no R2 e associa outro par ordenado no R2, de acordo com essa regrinha aqui, ó. E a gente viu a aula passada, ó, vamos pegar um vetor V 5,2. Quem é a imagem dele? Então, a imagem desse vetor, basta jogar aqui, ó, x igual a 5 e y igual a 2. E a gente encontrou o vetor 30,12. Vê que 30,12, eu posso representá-lo assim, ó, com 6 vezes o vetor 5,2. Ou seja, o vetor 5,2 é um autovetor da transformação associado ao autovalor 6. Por quê? Porque a imagem dele é ele vezes 6.
Então, esse 6 é o alto valor da transformação. E 5,2 é um alto vetor da transformação associado ao alto valor 6. A gente viu isso na aula passada, quando estávamos definindo alto valor e alto vetor. Considera agora que eu pego um outro vetor, U, com essas componentes, x igual a 15 e y igual a 16. Se eu comparar U com V, ó, eu vejo que U é um múltiplo de V. Ó. U vai ser o quê? 3 vezes V. A gente acabou de ver nessa primeira propriedade o quê? Que se eu tenho um alto vetor, qualquer múltiplo dele também vai ser um alto vetor daquele alto valor. Então, eu já posso dizer aqui, ó, que U é um alto vetor da transformação associado ao alto valor 6. Por quê? Porque a gente viu que V era um alto vetor e U é um múltiplo de V. É V vezes 3. Tá? Então, a imagem dele vai ser quem? Ele vezes 6. Se eu jogar aqui, ó, x igual a 15 e y igual a 6, a gente vai ter 90 e 36, que é o mesmo que 6 vezes 15 e 6. Então, ele é um alto vetor da transformação associado ao alto valor 6. Aqui é a segunda. Ó. A segunda propriedade é a seguinte. Eu tenho uma transformação de V em V, né? Tem que ser assim para a gente ter altos valores e altos vetores. E eu tenho lambda, um alto valor da transformação. Tá? Então, o que esse teorema está dizendo para a gente é que o conjunto formado pelos autovetores associado a esse alto valor, acrescentando o vetor nulo, vai ser um subespaço vetorial de V. A gente acabou de ver no slide anterior que para um dado alto valor eu não tenho só um alto vetor associado a ele. Eu tenho uma infinidade, já que qualquer múltiplo daquele alto vetor vai ser um alto vetor associado àquele mesmo alto valor. Né? E aí o que esse teorema 2 está dizendo para a gente é que o conjunto formado por todos esses autovetores associado a um dado alto valor, se eu acrescentar a esse conjunto o vetor nulo, esse conjunto que a gente está obtendo é um subespaço vetorial. Tá? Primeiro, por que eu tinha que adicionar o vetor nulo? Vocês lembram, na primeira parte do curso, que uma condição necessária para que a gente tenha um subespaço vetorial é que o vetor nulo pertença a esse subespaço. Né? E aqui, quando a gente trabalha, quando a gente definiu autovetores, a gente viu o quê? Que a gente excluía o vetor nulo. Tá? Então, para que eu tenha um subespaço vetorial, eu tenho que acrescentar ao conjunto de autovetores gerados ou associados a um alto valor o vetor nulo. Então, vamos provar que esse conjunto é um subespaço vetorial. Como é que eu faço para provar que um conjunto é um subespaço vetorial? Primeira coisa é ver a condição necessária, né? Que é o vetor nulo pertencer. Aqui a gente já está dizendo que a gente está acrescentando nesse conjunto o vetor nulo. Depois disso é ver aquelas duas condições. A primeira é, se eu somar dois vetores pertencentes a esse conjunto, a soma tem que também pertencer ao conjunto. E a segunda condição é a multiplicação por escalar. Se eu pegar um elemento desse conjunto e multiplicar por uma constante, esse novo elemento também tem que pertencer ao conjunto. Se essas duas condições forem satisfeitas, a gente tem um subespaço vetorial. Então, vamos provar. Para isso, então, eu peguei dois vetores pertencentes a esse conjunto aqui. Ó. Esse conjunto, de novo, é um conjunto de autovetores associados ao alto valor lambda. Ou seja, a imagem desses vetores vai ser igual a L, ao vetor, vezes o lambda. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer ver é se a imagem da soma também vai ser a soma, né, V1 mais V2 vezes lambda, para saber se esse vetor novo aqui, ó,
dado por V1 mais V2, pertence a esse conjunto. Então, a imagem de V1 mais V2, como T é uma transformação linear, a imagem da soma, como a gente viu, é igual à soma das imagens. O que é a imagem de V1? V1, ó, pertence a esse conjunto, ou seja, V1 é um autovetor associado a lambda. Isso significa dizer o quê? Que a imagem de V1 vai ser V1 vezes lambda. Quem que é a imagem de V2? Opa, V2 também é um autovetor associado a lambda. Isso significa dizer o quê? Que a imagem de V2 vai ser V2 vezes lambda, né? Como eles pertencem a esse conjunto, ou seja, como eles são autovetores da transformação associados a lambda, a imagem deles vai ser igual ao múltiplo deles mesmos. Então, substituindo aqui, ó, T de V1 por lambda V1, T de V2 por lambda V2. Lambda é um número real, posso colocar em evidência e eu fico com isso aqui, ó. Ou seja, V1 mais V2 pertence a esse conjunto. V1 mais V2 é um autovetor da transformação associado a lambda. Por quê? Porque a imagem dele, ó, é igual ao quê? Ele vezes lambda. Primeira condição satisfeita. E a segunda? A segunda também, ó, foi o que a gente provou na propriedade anterior. Se V1 é um autovetor da transformação associado a um alto valor lambda, qualquer múltiplo dele também vai ser, né? Então, a imagem de alfa V1, como é uma transformação linear, só que a gente fez no slide anterior. Alfa vezes a imagem de V1. Como o V1 é um autovetor, então ele é lambda vezes V1. Ou seja, alfa vezes V1 é um autovetor da transformação associado a lambda, por isso que pertence a esse conjunto aqui. Então, como essas condições estão sendo satisfeitas, a gente pode afirmar que o conjunto formado pelos autovetores da transformação associado a um alto valor, ele é um subespaço vetorial. Já eu coloco um exemplo, certo? Antes do exemplo, isso aqui a gente também viu aula passada, tá? Imagina que eu tenho uma matriz A que está representando uma transformação T, né? Quando eu não menciono nada aqui, ó, está implícito que essa matriz A, que representa essa transformação T, ela está sendo especificada em relação às bases canônicas, certo? Foi como a gente viu a aula passada. Então, a aula passada a gente tinha uma matriz que representava uma transformação em relação às bases canônicas, e a gente viu como encontrar autovalores e autovetores daquela matriz, né? Que na realidade são da transformação representadas por aquela matriz. O que a gente fez? A gente partiu disso aqui, ó, só repetindo. A imagem, isso aqui é a definição de autovetor, né? A imagem do vetor vai ser igual ao vetor vezes uma constante, tá? Para que ele seja um autovetor. Então, pegando lambda vezes v, jogando aqui para o outro lado, só antes disso, né? A matriz representa a transformação. A imagem, então, de v vai ser o quê? Eu vou pegar a matriz e multiplicar pelo vetor v. E aqui eu tenho a imagem dele. Então, jogando agora lambda vezes v para o outro lado, vai com sinal negativo. Eu vou ficar aqui com o lado direito com o vetor nulo, certo? Posso reescrever essa equação dessa forma. Daqui para cá, o que é que eu fiz? Eu acrescentei esse i. Esse i é o quê? É a matriz identidade. Então, a gente viu que qualquer matriz multiplicada pela matriz identidade dá a própria matriz, né? Pensa aqui em V numa matriz coluna. Então, se eu pegar a matriz identidade e multiplicar por V, eu vou ter quem? O próprio V, certo? Então, essa equação é igual a essa. O que é que eu vou fazer agora? O que é que a gente fez? A gente colocou o Vzinho, o vetor V, em evidência, tá? Então, ó,
V são os vetores pertencentes ao domínio da transformação, tais que V vezes isso aqui vai dar o vetor nulo. A gente partiu da definição de autovetor. Então, os vetores V que satisfazem essa expressão aqui são autovetores da transformação. A gente viu na aula passada que essa expressão estava associada ao quê? A um sistema de equações lineares, homogêneo, né? Porque aqui eu tenho o vetor nulo. Então, ele sempre vai ser possível. Ele vai sempre ter que ter ele sempre vai ter uma solução. Se ele tiver uma única solução, que solução é essa? A solução trivial. Ou seja, o único Vzinho que ia satisfazer isso aqui seria o vetor nulo. E como a gente viu na definição de autovetores, a gente exclui o vetor nulo. Então, na verdade, eu quero saber os vetores que satisfazem essa expressão aqui, ou seja, que resolvem o sistema de equação linear, com exceção do vetor nulo. Então, o meu sisteminha, ele não poderia ter uma única solução. Eu teria que fazer com que ele tivesse infinitas soluções, ou seja, que ele fosse indeterminado. E aí a gente viu que para que ele seja indeterminado, o que é que tem que acontecer? O determinante dessa matriz aqui, ó, ia ter que ser igual a zero. Então, para a gente encontrar os autovalores associados, né, os autovalores de uma transformação representada por uma matriz A, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os valores de lambda que vão fazer com que esse determinante aqui seja igual a zero. Foi isso que a gente fez na aula passada. Então, veja que quando eu calcular esse determinante aqui, eu vou ter uma função de lambda, um P de lambda, que a gente chama de polinômio característico. Tá? Se minha matriz for de grau 2, né, de segunda ordem, aqui eu vou ter um polinômio de segundo grau. Se minha matriz for de ordem 3, eu vou ter aqui um polinômio característico de terceiro grau. E assim por diante. Tá? Depois que a gente encontrar, então, os valores de lambda, que vão fazer com que esse determinante seja igual a zero, ou seja, as raízes do polinômio característico, aí a gente vai encontrar os autovetores. Fazendo o quê? Voltando aqui para a definição. Ó. Eu vou ter A, que é a matriz dada, eu vou ter lambda, que eu vou encontrar aqui, e aí eu vou encontrar os vetores que satisfazem essa equação. Ou seja, eu vou encontrar os autovetores associados àquele lambda. Foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Então, peguei aqui, ó, a matriz, estou vindo dessa equação. Ó. Então, peguei a matriz A, que é uma matriz que representa a transformação T. Aqui eu coloquei, certo? Em relação às bases canônicas. Multipliquei pelo vetor V, em relação à base canônica, e igualei o alto valor vezes o vetor V. E encontrei agora esses vetores V, que são os autovetores da transformação associados a esse lambda. Então, de novo, isso aqui a gente fez, eu mostrei para vocês e fiz alguns exemplos na aula passada. Tá? Bom, o que a gente vai ver agora é o seguinte. Tudo isso aqui que a gente fez foi considerando uma matriz em relação às bases canônicas. Mas eu poderia ter uma matriz ó, que representasse aquela transformação em relação a outras bases. A gente viu em aula passada que, dado uma transformação, eu posso ter uma infinidade de matrizes que representam a mesma transformação. Em função de quem? Das bases que a gente estivesse trabalhando. Tá? Então, digamos que aqui eu tenho uma outra matriz, que eu estou chamando aqui de B, que representa essa mesma transformação T, sendo que agora ela está em relação às bases beta, e não em relação às bases canônicas. Tá? Então, se for dado isso aqui para a gente na questão, essa matriz em relação a uma base diferente da base canônica, e for pedido para a gente encontrar os autovalores e os autovetores associados, né, dessa transformação. O que é que a gente vai fazer? O mesmo procedimento. Vamos partir da definição de autovetor, e a gente aqui ia chegar nisso aqui, ó. Sendo que ao invés da matriz A, eu teria aqui a matriz B. Mas continua valendo a mesma coisa. Para encontrar
os autovalores da transformação, eu vou fazer com que o determinante dessa matriz aqui seja igual a zero. Ou seja, quais são os lambdas que vão fazer com que isso aqui seja igual a zero. Aqui também, ó, eu vou ter uma função de lambda, que é o polinômio característico. E aí, já adiantando para vocês, esse polinômio aqui, esse polinômio característico, ele vai independer dessa base beta. Ou seja, independentemente das bases daquela matriz, seja as bases canônicas, seja as bases beta, seja uma base alfa qualquer, o polinômio característico que a gente vai encontrar aqui vai ser sempre o mesmo. Ou seja, para calcular os autovalores, os lambdas, eu não preciso me preocupar com as bases em que aquela matriz está. Porque o polinômio característico, independentemente das bases aqui, vai ser sempre o mesmo. Tá? Eu vou provar isso já já para vocês. Eu vou precisar me preocupar com quem? Quando eu for calcular os autovetores. Ó. Então, achei os lambdas, eu vou encontrar os autovetores pela definição. Ó. Eu vou pegar essa matriz dada e agora eu vou multiplicar pelo vetor V em que base? Na base dessa matriz B aqui, ó. Na base beta. Então, o cuidado que a gente vai ter que ter é aqui, quando eu for encontrar os autovetores. Porque eu vou ter que colocar aqui, ó, o autovetor, né, os vetores que eu quero encontrar, na base da matriz dada. Aqui, como eu tinha a base canônica, eu pegava o próprio xy, né? Que as coordenadas do vetor xy na base canônica são as próprias componentes do vetor xy. Aqui não. Aqui um vetor V, por exemplo, no R2xy, eu não vou jogar xy aqui. Eu vou pegar as coordenadas dele na base beta, certo? Aí dá um pouquinho mais de trabalho do que se eu tivesse na base canônica. Tá? Mas o procedimento, a gente vai ver no exemplo, é o mesmo. Para encontrar os lambdas, é o mesmo. Só o cuidado que a gente vai ter que ter aqui quando for achar o autovetor, porque a gente vai estar trabalhando com uma outra base. Tá? Vamos então provar isso aqui, ó. O polinômio característico, ele é o mesmo, independentemente da base daquela matriz que representa a transformação. Para isso, ó, considera aqui que eu tenho uma matriz A, que é uma outra matriz que representa essa mesma transformação T, ó, que é a matriz B, sendo que agora ela está relacionada a uma base alfa e não uma base beta. Como é que a gente chega no polinômio característico? Pegando um determinante, ó, dessa matriz menos lambda vezes a matriz identidade, igualando a zero. Então, o que eu quero provar aqui, o que eu quero mostrar, é que esse determinante aqui vai ser igual a esse. Ó. A diferença daqui para cá é essa matriz. Aqui eu tenho a matriz que representa a transformação em relação à base beta, e aqui a matriz que representa a transformação em relação à base alfa. Então, vamos relembrar aqui algo que a gente também já viu em aulas passadas. Tá? Eu posso reescrever isso aqui que está entre parênteses, dessa forma aqui. Ó. Então, eu substituí essa matriz em relação às bases alfa por isso aqui. Ó. M vezes a matriz em relação às bases beta vezes M-1. M-1 é a inversa de M. Por que eu fiz isso? Por que eu posso fazer isso? Aí a gente viu em aulas passadas que quando eu tenho uma matriz que representa uma transformação T em relação a, por exemplo, uma base beta, eu consigo encontrar uma matriz que representa aquela transformação em qualquer outra base, aqui alfa. Fazendo o quê? Pré-multiplicando essa matriz por a matriz mudança de base, beta alfa, e pós-multiplicando essa matriz pela matriz de mudança de base alfa beta. Tá? Então, a gente já viu isso aqui em aulas passadas. Né? A gente viu também o quê? Que a matriz de mudança de base de beta para alfa, se eu comparar com a matriz de mudança de base de alfa para beta, qual é a relação entre elas? Uma é a inversa da outra. Então, se eu chamar essa aqui de M, essa aqui vai ser quem? M-1.
a inversa dela. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu substituí essa matriz em relação às bases alfas por isso aqui. O que é que eu fiz com outro termo? Da mesma forma, pré-multipliquei I por M e pós-multipliquei I pela inversa de M. Eu posso fazer isso? Ver que daqui eu volto fácil para cá, né? A matriz M vezes a identidade é quem? É a própria matriz M. Se eu pegar M vezes a inversa, eu vou ter quem? A identidade. Eu volto para cá, certo? O que eu vou fazer agora? Aqui nesse segundo termo, lambda é um número. Então, tanto faz eu multiplicar lambda vezes m e depois multiplicar por i, ou eu multiplicar lambda vezes i e depois pré-multiplicar por m, tá? Aqui é um número. Então, eu vou jogar esse lambda aqui para dentro. E eu vou ficar com m pré-multiplicando o termo e m menos 1 pós-multiplicando, tanto para o primeiro termo quanto para o segundo. Então, é como se eu colocasse m menos 1 em evidência, certo? Então, aqui eu vou ter m pré-multiplicando quem? Essa matriz menos lambda i. E m menos 1, ó, pós-multiplicando essa matriz menos lambda vezes i. Beleza? Propriedade dos determinantes, que a gente também viu na primeira parte do curso. O determinante de um produto de matrizes é o quê? O produto dos determinantes. Então, aqui é o que eu tenho, o determinante dessa matriz, M, vezes essa matriz que está entre parênteses, vezes essa matriz aqui que é a inversa de M. Então, determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, isso aqui é igual ao determinante de M vezes o determinante dessa matriz que está entre parênteses, vezes o determinante da inversa de M. Ainda a propriedade dos determinantes. Tem uma matriz M, qual é a relação desse determinante com o determinante da inversa de M? Vocês lembram? Tem uma matriz A, quem que é o determinante da inversa de A? É 1 sobre o determinante de A. Né? Então, se aqui eu tenho determinante de M, por exemplo, igual a 2, quem que é o determinante da inversa de M? Meio, 1 sobre 2. Então, quando eu multiplicar esse por esse, vai dar o quê? 1, né? Então, é como se esses dois termos aqui, eles se cancelassem. E eu ficasse com 1 vezes esse determinante, ó. E era o que eu queria mostrar, ó. A partir do determinante aqui, ó, da matriz A menos lambda i, e cheguei em quem? No determinante de B menos lambda i. Ou seja, eles são iguais, independentemente das bases que eu utilizar aqui na matriz que representa aquela transformação. Ou seja, o polinômio característico vai ser sempre o mesmo. Então, resumindo, que é importante ficar aí para vocês. O polinômio característico da transformação linear, ele pode ser obtido através da matriz que representa aquela transformação em qualquer base. Ele vai ser sempre o mesmo, e a gente vai obter ele dessa forma aqui. Mas os autovetores a gente tem que ter o cuidado, né? Por quê? A gente tem que prestar atenção na base que a gente está trabalhando. Porque o que vai entrar aqui, ó, nessa equação, são as coordenadas dos vetores naquelas bases. Certo? Vou colocar um exemplo para ver se esclarece um pouco aí. Tá? Eu sei que é bem abstrato, mas vamos em frente. Ó, eu tenho aqui uma transformação de R2 em R2, é um operador linear, tem que ser assim, né? O domínio da transformação tem que ser igual ao contradomínio para que a gente tenha autovalores e autovetores, então isso é uma condição necessária. E aí a questão ainda fornece para a gente a imagem de dois vetores. Do vetor 1, 1 é 5, 2, e do vetor 4, 1 é menos 8, menos 2. E ela pede para a gente calcular os autovalores e autovetores da transformação. Então, vê, ela não dá para a gente nem a transformação
ela não dá para a gente nenhuma matriz que representa a transformação. Ela só está dando, ó, dois vetores, 1 e 4, 1, e a imagem desses dois vetores. Tá? Observa que como a gente está trabalhando no R2, o conjunto formado por esses dois vetores, ó, 1 e 4, 1, né, que estão no domínio da transformação, eles são o quê? Eles são uma base do R2. A gente viu que a dimensão do R2 é 2, ou seja, eu preciso de dois vetores para gerar aquele espaço vetorial, e esses dois vetores eles têm que ser LI. E aqui eu vejo claramente é o que eles são LI, ó. Aqui eu não tenho um como múltiplo do outro, né? Então eles são linearmente independentes. Então o conjunto formado por esses dois vetores gera qualquer vetor no R2. Tá? Então o que é que a gente tem nessa questão? Eu tenho uma base do domínio da transformação e eu tenho quem? A imagem desses vetores da base. Então, também, a gente já viu em aulas passadas que só com essa informação eu já consigo achar a transformação ou uma matriz que representa aquela transformação. Se eu tiver a base, né, os vetores da base, do domínio da transformação e a imagem deles, eu consigo achar a transformação ou a matriz que representa a transformação. Isso aí foi assunto de aulas passadas. Tá? Nesse exemplo aqui, se eu quisesse encontrar somente a matriz que representa essa transformação, com essas informações, qual seria a matriz mais fácil de a gente encontrar? Essa daqui, ó. Mais fácil porque, como eu falei, uma dada transformação, a gente vai ter infinitas matrizes para representá-las. Vai depender das bases que a gente está trabalhando. Tá? Então, se eu quero encontrar aqui essa matriz que representa essa transformação em relação às bases beta e epsilon. Que matriz é essa? Como é que eu acho essa matriz? Quais são os elementos que vão estar nessa primeira coluna aqui? Assunto aulas passadas, certo? Os elementos que vão estar aqui nessa coluna ó, são as coordenadas da imagem do primeiro vetor da base em relação à base epsilon. Quem que é a imagem de 1? Está aqui, ó, 5, 2. Quais as coordenadas desse vetor na base canônica? A base canônica, as coordenadas de um vetor é o próprio vetor. Então, na primeira coluna eu vou ter aqui 5, 2. Nessa segunda coluna, as coordenadas da imagem do segundo vetor da base em relação à base canônica. Como é em relação à base canônica, as coordenadas vai ser o próprio vetor, ou seja, a própria imagem de 4, 1, que é menos 8 e menos 2. Então, por isso que eles querem ser a mais fácil da gente encontrar, né? Porque as coordenadas da imagem na base canônica é a própria imagem. E aqui eu já tenho ó, a imagem desses vetores aqui da base. Então, essa matriz, ela representa essa transformação T, certo? Essa aqui seria mais fácil da gente encontrar com as informações dadas na questão. Bom, mas a questão não está pedindo para a gente isso. Né? Não está pedindo uma matriz que representa a transformação. Está pedindo o quê? Os autovalores e os autovetores. Será que eu posso encontrar os autovalores e os autovetores a partir dessa matriz T aqui? Não. Essa matriz T não, né? Dessa matriz aqui que representa a transformação T? Não. Por quê? Porque as bases aqui, ó, elas são diferentes. Todo aquele procedimento que a gente viu aula passada, e eu relembrei aqui no slide anterior, a gente tinha que trabalhar com a matriz que tivessem essas bases aqui, ó, iguais. Pode ser epsilon, epsilon, beta, beta, alfa, alfa, a base que a gente quiser. Mas elas têm que ser iguais para a gente realizar aquele procedimento e encontrarmos os autovalores e autovetores da transformação. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, como eu tenho que ter essas bases iguais, é mais fácil, de novo, com o que é fornecido para a gente encontrar a matriz que representa a transformação em relação às bases betas. Tá?
Por quê? Porque aqui eu já tenho as imagens, ó, dos vetores dessa base. Que a gente vai precisar que as coordenadas dele na uma determinada base são os elementos que vão estar na coluna dessa matriz, como a gente viu aqui, né? Quem é que vai estar aqui nessa primeira coluna? São as imagens do primeiro vetor da base beta, aqui que é 1, né? As coordenadas dessa imagem, em relação agora a que base? A base beta. A imagem é 5, 2. Eu não vou jogar mais 5, 2 aqui. Seria 5, 2 aqui, porque eu tinha eram as coordenadas em relação à base canônica. Sendo que agora é em relação à base beta. Então, quais as coordenadas de 5, 2 em relação à base beta? Aí eu vou ter que fazer, ó. 5, 2 igual a A vezes 1, mais B vezes 4, 1. Estou encontrando as coordenadas desse vetor na base beta. Aqui eu vou ter um sisteminha bem simples. Resolvendo, a gente vai achar substituição A igual a 1 e B igual a 1. Então, esses são os elementos dessa primeira coluna da matriz. Quais são os elementos da segunda coluna? Ó, as coordenadas da imagem de 4, 1. Em que base? Aqui, ó, na base beta. Então, como é que eu combino 1 e 4, 1 para obter 4, 1? Desculpa, para obter menos 8 e menos 2, né? Que aqui é as coordenadas da imagem de 4, 1. Como é que eu combino 1 e 4, 1 para obter menos 8 e menos 2? Ou seja, em outras palavras, quais as coordenadas desse vetor na base beta? Que também eu vou ter um sisteminha de equação linear, né? A mais 4b igual a menos 8. A vezes 1a mais b igual a menos 2. Aqui, por substituição, a igual a 0, b igual a menos 2. São os elementos dessa segunda coluna. Aqui a gente tem, ó, a matriz que representa essa transformação em relação às bases betas. Vê que elas são diferentes, ó, da anterior que eu achei, mas elas representam a mesma transformação. Como é que eu acho agora os autovalores e autovetores? De novo, eu precisei achar essa, por quê? Porque elas têm que ter aqui, ó, eu tenho que trabalhar com a matriz que está nas mesmas bases, para aplicar o procedimento que a gente viu para achar os autovalores e autovetores. Que procedimento é esse? Primeiro a gente vai achar os autovalores. Fazendo o quê? Igualando o determinante dessa matriz aqui que está entre parênteses a 0. E aí a gente vai encontrar os lambdas que vão fazer com que isso aqui seja 0. Tá? Então, essa matriz aqui, ó, é a matriz que a gente encontrou. E é uma matriz identidade, ou seja, é uma matriz cujos elementos da diagonal principal são todos 1 e os outros são 0. E lambda é um número. Então, quando eu multiplicar lambda vezes i, eu vou ter o quê? Uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal são todos iguais a lambda. Os outros são 0. Então, quando eu pegar essa matriz aqui e subtrair dessa, o que eu vou ter? Isso aqui, ó. Na prática é o quê? É eu pegar a matriz, subtrair dos elementos da diagonal principal lambda e repetir os outros, ó. Então, fiquei com 1 menos lambda, menos 2 menos lambda, e aqui 0 e 1. Então, eu vou pegar, eu quero que o determinante dessa matriz seja igual a 0. Quais os lambdas que vão fazer com que o determinante dessa matriz seja igual a 0? Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, então o determinante vai ser 1 menos lambda vezes menos 2 menos lambda, menos 1 vezes 0, que vai dar 0. Eu vou igualar a 0. Então, aqui, ó, esse aqui, quando eu multiplicar, eu vou ter o polinômio característico, né, de grau 2. Certo? E eu vou encontrar as raízes desse polinômio, ou seja, os valores de lambda que vão fazer com que isso aqui seja 0, né? O lado esquerdo seja igual a 0. Vê que aqui, ó, eu já tenho um polinômio fatorado. Então, para que valores de lambda, o lado esquerdo aqui vai ser igual a 0. Quando o lambda for 1, ó, aí eu vou ter 1 menos 1, 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ou então, quando o lambda for menos 2, ó. Menos com menos 2 vai dar mais 2. 2 com menos 2, 0. E aí, 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0.
Quando o lambda for 1, ou quando o lambda for menos 2, essa equação aqui vai estar sendo satisfeita, ou seja, o determinante dessa matriz aqui vai ser igual a 0. Achei os autovalores. Então, 1 menos 2 são os autovalores da transformação T. Certo? Então, ó, sempre esse processo, tá? Para achar os autovalores. Eu vou pegar uma matriz que representa a transformação, sempre em relação às mesmas bases. Aí eu vou pegar essa matriz, subtrair dos elementos da diagonal principal lambda, calcular o determinante e igualar a 0. E eu vou achar os valores de lambda que vão fazer com que aquele determinante seja igual a 0. Esses valores de lambda são os autovalores da transformação. E para eu achar os autovetores? Bom, aí eu vou primeiro achar os autovetores associados ao lambda 1, que é 1, certo? Então, continuando aqui o exemplo 1, essa foi a matriz que a gente encontrou, que representa a transformação em relação às bases beta. A base beta é essa aqui, e a gente encontrou no slide anterior os autovalores da transformação. Vamos encontrar, então, agora, primeiro, os autovetores associados ao autovalor igual a 1. Para isso, o que a gente faz? Eu jogo lá na definição, né? A imagem do vetor tem que ser igual ao vetor vezes lambda. Tá? Quem que vai ser a imagem? Vai ser, eu vou pegar a matriz e vou multiplicar pelo vetor, e isso vai ser igual a lambda vezes o vetor. O cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, é que agora, ó, essa matriz ela não está mais nas bases canônicas. Quando ela estava nas bases canônicas, ó, se eu estou trabalhando aqui no R2, o meu vetor V, o que iria entrar aqui seria XY, que são as coordenadas dele na base epsilon, na base canônica. Mas como eu estou trabalhando aqui, ó, eu tenho uma base beta, o que vai entrar aqui são as coordenadas desse vetor XY na base beta. Tá? Então, a primeira coisa que essa matriz eu tenho, o lambda aqui eu tenho, que é 1, e o que eu preciso encontrar aqui ó, são as coordenadas de um vetor geral, no R2, em relação à base beta. Como é que eu faço isso? Peguei o vetor geral, no R2, xy, e eu quero encontrar as coordenadas dele na base beta. A base beta é essa aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a A vezes 1, mais B vezes 4, 1. Então, eu vou ter o sisteminha de equações lineares, ó. A mais 4B igual a X, A mais B igual a Y. Tá? Fazendo aqui a substituição, a gente vai encontrar esse valor para A, esse valor para B. O que é que são isso aqui? São as coordenadas de um vetor geral V em relação à base beta. Então, é isso que vai entrar aqui, ó. Então, peguei a matriz, multipliquei pelas coordenadas do vetor V na base beta e igualei a lambda aqui, que é 1, vezes as coordenadas desse vetor na base beta. Então, o que é que a gente vai encontrar aqui? Eu vou encontrar os vetores x, y que satisfazem essas equações aqui, né? Que eu tenho um sisteminha de equação linear também, que satisfazem simultaneamente essas equações, tá? E esses vetores que satisfazem essas equações vão ser os autovetores da transformação associados a lambda. Daqui, ó, eu vou ter um sisteminha, né? Eu vou pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Então, 1 vezes 4y menos x sobre 3, mais 0, vai ficar 4y menos x sobre 3, aqui do lado esquerdo, igual a quem? 4y menos x sobre 3. Aí esse 3 eu posso cancelar com 3. E eu fico com 4y menos x igual a 4y menos x. E a segunda equação, ó, vem daqui. Segunda linha, com essa coluna. Então, 4y menos x sobre 3, menos 2 vezes x menos y sobre 3, tá? Eu já vou cancelar o 3 porque eu também tenho um lado dividido por 3 do outro lado. Então, do lado direito vai ficar x menos y, ó, que está aqui. E aqui eu vou ficar 4y menos x com menos 2 mais 2y, que vai dar 4 mais 2y, 6y,
menos x com menos 2x, menos 3x, certo? Então, daqui eu vejo facilmente que na primeira equação, ó, o que é que ela está me dizendo? Aqui eu tenho menos x, joguei o x para o outro lado, x com menos x vai dar zero, 4y com menos 4y vai dar zero, ou seja, 0 sobre 0. A primeira equação não está me dizendo nada, né? Não está me dando nenhuma, não está restringindo nada, certo? E da segunda, eu observo o quê? Que x vai ser 7 sobre 4 vezes y, né? Então, aqui eu tenho duas equações, mas, na verdade, uma delas é irrelevante. Ela não me fornece nenhuma informação. É como se eu tivesse somente uma equação, que é essa aqui de baixo, e duas variáveis, né? X e y. Então, com uma equação e duas variáveis, eu não consigo achar um valor específico para aquelas duas variáveis, né? Eu vou ter um grau de liberdade. Vê que eu posso escolher o valor que eu quiser aqui, ó, por exemplo, para y, e aí eu vou ter o valor de x que satisfaz essa equação. Eu vou poder escolher o valor para uma das variáveis, né? Eu tenho duas variáveis e somente uma equação. De novo, essa outra primeira aqui, ó, não fornece para a gente nenhuma informação adicional, tá? Então, qualquer vetor que tem esse formato aqui, ó, x igual a 7 dividido por 4 vezes y, e a segunda componente y, satisfaz essa equação aqui. Satisfaz essa condição aqui. Então, os vetores que têm essa forma aqui são autovetores de t associados ao autovalor 1. Isso significa dizer o quê? Digamos que eu escolhesse aqui o valor para y. Y igual a 1. Então, quem seria o meu vetor? 7 dividido por 4 e 1. Qual é a imagem desse vetor? A imagem desse vetor vai ser ele mesmo. Vai ser 1 vezes ele. Ele não é um autovetor associado ao autovalor 1. Isso significa dizer o quê? Que a imagem dele vai ser ele vezes 1. Se eu pego y igual a 2, eu vou ter 7 dividido por 2 e aqui 2. Qual é a imagem desse vetor? 7 dividido por 2 e 2, ele mesmo, que é ele vezes 1. É o mesmo valor que ele encontraria se eu pegasse esse vetor e jogasse aqui, ó. Multiplicasse por essa transformação, essa matriz, pegasse aqui as coordenadas desse vetor na base beta e multiplicasse os dois. Eu ia encontrar o mesmo vetor. A gente viu também o quê? Que o conjunto formado por todos os vetores associados ao autovalor 1 era um subespaço vetorial, né? Vou representar assim, ó, S1, onde esse 1 aqui é o lambda 1, que é 1. Então, o conjunto de todos os vetores pertencentes ao domínio da transformação, que tenham essa forma aqui, a gente viu que era um subespaço vetorial de V, né? O V aqui é o R2, certo? Qual é a dimensão desse subespaço? A base desse subespaço. Eu tenho quantos vetores? Eu preciso de quantos vetores para gerar esse conjunto aqui? Meu grau de liberdade não é 1? Só preciso de um vetor, né? Se eu pegar, por exemplo, y igual a 1, aí o vetor seria 7 dividido por 4 e 1. Com esse vetor, eu gero todos os vetores desse conjunto. Basta eu pegar esse vetor e multiplicar por uma constante qualquer. Não vão ser os múltiplos dele que vão estar aqui dentro? Então, se eu pegar um vetor só, eu gero qualquer vetor aqui. Tá? O grau de liberdade aqui é 1. Então, eu só preciso
de um vetor para gerar esse subespaço. Então, a dimensão dele é 1, certo? Ainda no exemplo 1, vamos encontrar os autovetores associados ao autovalor menos 2. A ideia, o procedimento é o mesmo. Peguei a matriz, que representa a transformação, em relação às bases beta. Vou multiplicar pelas coordenadas de um vetor x, y na base beta, que a gente encontrou, são essas aqui. E vou igualar, ó, o lambda agora é menos 2. A menos 2 vezes esse vetor vem na base beta. E vou encontrar os vetores que satisfazem isso aqui. A forma dos vetores que satisfazem isso aqui. Esses vão ser os autovetores da transformação associado a o menos 2. Daqui a gente vai ter sisteminha, né? Fazendo de novo essa linha com essa coluna e igualando a menos 2 vezes isso, eu vou ter essa primeira equação. Essa segunda linha com essa coluna igualando a menos 2 vezes x menos y sobre 3, eu tenho essa segunda equação aqui. Aí aqui, ó, tanto pela primeira como pela segunda equação, a gente tem a mesma informação, né? Ó, menos 3x, joguei para cá, ficou 3x com menos 2x dá x, igual a 6y menos 2y, ou seja, x igual a 4y. E na primeira também, né? Se eu jogar o x para lá, eu vou ficar com 3x, 8y mais 4y, 12y. 12y dividido por 3 dá 4y, né? Então, tanto a primeira como a segunda informação, a segunda equação, elas estão me trazendo a mesma informação, que x tem que ser igual a 4y, né? De novo, eu tenho duas equações aqui, mas uma delas é relevante. Uma delas está passando a mesma informação da outra, que o x tem que ser igual a 4y, né? E isso tem que acontecer por quê? Porque a gente forçou com que o sistema ele fosse possível indeterminado, ou seja, admitisse infinitas soluções, né? Então, é como se eu tivesse uma única equação e duas variáveis, né? Então, eu vou ter aqui grau de liberdade 1. Eu posso escolher o valor que eu quiser para x ou para y, certo? Então, ó, qualquer vetor que o x seja igual a 4y vai satisfazer essa condição aqui. Ou seja, os vetores nessa forma, ó, 4y e y, são autovetores da transformação associados ao autovalor menos 2. Significa o quê? Vou pegar um autovetor de t associado a menos 2. Pegar y igual a 1. Aí eu vou ter aqui vetor 4 e 1. Qual é a imagem desse vetor? Se eu aplicar sobre esse vetor a transformação, eu vou obter aqui outro vetor. Como ele é um autovetor associado a menos 2, a imagem dele vai ser ele vezes menos 2. Então, seria menos 2 vezes 4 e 1. Ou seja, menos 8 e menos 2. Tá? E aí vocês poderiam testar. Pega esse vetor aqui, escolhe um valor de y qualquer, pega essa matriz, multiplica por esse vetor que a gente escolheu na base beta, e a gente vai encontrar o que? A imagem dele. E a imagem dele vai ser o quê? Menos 2 vezes ele. Certo? Aqui também, o conjunto formado pelos vetores do domínio da transformação que tem essa forma, né? Ou seja, o conjunto formado pelos autovetores da transformação associados ao autovalor menos 2, a gente já viu que isso aqui vai ser um subespaço vetorial. Né? A gente provou no início da aula. Tá? Qual é a dimensão desse subespaço? Como o grau de liberdade é 1, ó, eu só preciso de um vetor para gerar todos os vetores desse conjunto. Então, a dimensão dele aqui também é 1. Tá? Vou aproveitar esse exemplo para colocar aqui para vocês a definição de multiplicidade de um alto valor.
Então, com relação à multiplicidade de um alto valor, a gente tem o que a gente chama de multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. Tá? A multiplicidade algébrica de um alto valor vai ser a quantidade de vezes que ele aparece como raiz do polinômio característico. Tá? Então, a gente viu, acho que no exemplo da aula passada, em que a gente tinha um polinômio característico de grau 3. Então, eu ia ter 3 valores para lambda. Tá? Mas pode ser que os valores de lambda eles se repitam, né? Eu posso ter raízes repetidas. Tá? Foi o que aconteceu no exemplo da aula passada. Né? Se eu não me engano, era 3. Era 3, 3 e menos 2. Tá? Então, eu teria o alto valor 3 e o alto valor 3 e o alto valor menos 2. Sendo que o 3 ele apareceu 2 vezes como raiz do polinômio característico. Então, nesse caso, o alto valor 3 ele tem multiplicidade algébrica 2, que é a quantidade de vezes que ele aparece como raiz do polinômio. Nesse nosso exemplo 1 aqui, o nosso alto valor menos 2, tanto o menos 2 como o outro, né? O 1, qual é a multiplicidade algébrica dele? 1. Né? Porque ele só aparece uma vez como raiz do polinômio. Tá? E a multiplicidade geométrica é a dimensão do subespaço de autovetores associado a lambda. Por isso que aqui eu fiz questão de encontrar a dimensão tanto desse subespaço como do anterior. Então, tanto aqui como o anterior, a dimensão do subespaço formado pelos autovetores associado aos 2 autovalores que a gente encontrou foi igual a 1. Então, a gente diz que a multiplicidade geométrica desses autovalores é igual a 1. Tá? Então, a algébrica é a quantidade de vezes que ele aparece na raiz do polinômio característico. E a geométrica é a dimensão do subespaço de autovetores associados àquele autovalor. Tá? Para terminar, eu coloquei mais um exemplo, que é esse exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem aqui um operador linear de R2 em R2, e é fornecido para a gente os autovalores da transformação, 2 e menos 3, e os autovetores associados a esses autovalores. Então, 1 e menos 1 é o autovetor associado a lambda 1, e menos 1 e 0 é o autovetor associado ao autovalor menos 3. E aí, o que a gente quer nesse exemplo 2 é encontrar a transformação. Certo? Vê que aqui, no exemplo 1, eu forneci o quê? 2 vetores do domínio da transformação e a imagem desses 2 vetores. Aqui eu estou fornecendo o quê? Os autovalores e os autovetores associados a esses autovalores. Pode acontecer isso também, certo? Vocês vão se deparar com exemplos, com questões que fornecem para a gente exatamente essas informações e pede a transformação. Tá? Bom, primeira coisa, o que é a imagem de 1 e menos 1? No exemplo 1, né, ele já dava. O vetor já dava a imagem. Aqui ele não dá direto a imagem. Mas com as informações dadas na questão, a gente encontra essa imagem. Quem que é essa imagem? 1 e menos 1, é um autovetor. Associado a quem? A 2. Se ele é um autovetor associado a 2, significa o quê? Que a imagem dele vai ser o quê? De novo, a definição lá de autovetor, né? O autovetor são aqueles vetores cuja imagem vai ser o quê? Ele vezes o lambda. Então, se eu tenho aqui 1 e menos 1, é um autovetor associado ao lambda 1, que é 2, eu já posso dizer que a imagem dele vai ser quem? 2 vezes ele. 2 vezes 1 e 2 vezes menos 1, ou seja, 2 e menos 2. Por quê? Porque isso aqui é um autovetor associado a 2. A imagem dele vai ser ele vezes 2. Quem que é a imagem de menos 1 e 0?
o alto valor, menos 3, vezes ele mesmo, menos 1 e 0, e vai dar 3 e 0. Né? Então, ó, 1 e menos 1 e 0, conjunto formado por esses dois vetores, é uma base do R2, né? Vou chamar aqui de B. Então, é o que eu tenho na questão. Eu tenho uma base do domínio da transformação e eu tenho as imagens dos elementos dessa base. Então, como eu falei para vocês, como a gente viu no exemplo anterior, com essa informação só, eu já consigo encontrar a transformação, certo? Sendo que aqui, de novo, ele não deu direto para a gente os vetores, ó, e as imagens. Ele deu o alto valor. E aí, só para a gente lembrar da definição, a gente consegue encontrar as imagens. Com isso aqui agora, ó, eu consigo encontrar essa transformação. Tá? Vamos encontrar a matriz que representa essa transformação primeiro, em relação às bases B e a base canônica. Tá? Porque essa aqui é a mais fácil, né? Como a gente viu lá no exemplo 1, eu mostrei no exemplo 1, mas a gente não utilizou ela. Porque para eu achar os autovalores e os autovetores, eu precisava o quê? Ter a mesma base. Aqui ele não pede para a gente achar autovalor e autovetor. Ele pede para a gente encontrar a transformação. Então, vamos pegar mais fácil a matriz que representa a transformação, mais da gente encontrar mais fácil com as informações que a gente tem. Essa daqui, né? Eu tenho a base B, eu tenho as imagens, e aí o que é que vai entrar nessa primeira coluna? As coordenadas da imagem de cada um desses vetores em relação a que base? Eu escolhi botar aqui na base canônica. Por quê? Porque essas coordenadas vai ser o próprio vetor, vai ser a própria imagem. Né? Então, eu peguei aqui a imagem de 1 e menos 1, ó, deu 2 e menos 2. Quais as coordenadas de 2 e menos 2 na base canônica? 2 e menos 2. Quais são os elementos que vão aparecer nessa segunda coluna? As coordenadas da imagem de menos 1 e 0 na base canônica, que vai ser 3 e 0. Essa matriz representa essa transformação. E aí também assunto de aulas passadas. Tem uma matriz que representa uma transformação. Como é que eu encontro a transformação? Estão relembrando, né? Eu vou pegar essa matriz, vou multiplicar por um vetor V na base B e vou obter o quê? As coordenadas da imagem desse vetor V na base Y. Essa matriz eu já tenho. Falta o quê? Eu encontrar as coordenadas de um vetor geral V na base B. Então, x, y é o vetor geral. Aqui, eu estou trabalhando com R2. Quais as coordenadas dele na base B? Eu vou fazer A vezes 1 menos 1, mais B vezes menos 1 e 0. Vou encontrar esse sisteminha aqui, ó. Aqui eu vejo que o A vai ser menos Y, e que o B vai ser menos Y e menos X. Essas são as coordenadas de um vetor geral XY na base B. É o que eu vou botar aqui, ó. Peguei a matriz, que representa a transformação, e multipliquei pelas coordenadas do vetor V na base B. Eu vou obter o quê? Isso aqui, ó. As coordenadas da imagem de V na base Y. Então, quando eu multiplicar, ó, 2 menos Y vai me dar menos 2Y. Aqui com menos 3Y, menos 5Y, menos 3x. E aqui embaixo, ó, menos 2 vezes menos y vai dar mais 2y, e aqui vai dar 0. Então, observa que aqui é o quê? As coordenadas da imagem. Em que base? Na base epsilon, na base canônica. Então, essa aqui é a própria imagem. Se aqui eu estivesse trabalhando com a matriz em relação às bases B, aqui fosse B e B, aqui eu ia ter B e B, e aqui eu ia encontrar a imagem, as coordenadas da imagem desse vetor na base B. Depois que eu fizesse isso, eu tinha que ver o quê? Quem que era o vetor. Né? Mas aqui não. Aqui, ó, estou encontrando as imagens, as coordenadas da imagem na base canônica.
Então, aqui eu já tenho o próprio vetor, né? Se eu pegasse, ó, menos 5y menos 3x e 2y igualasse a vezes 1, 0 mais b vezes 0, 1, quem que seria o a e b? O a seria menos 5y menos 3x e o b seria 2y, certo? Então, a imagem de xy, né, a imagem de v, é menos 5y menos 3x e 2y. É o que pedia para a gente a questão. Tá? Esse procedimento aqui, ó, também é um procedimento que a gente já viu em exemplos de aulas passadas, né? Como dado uma matriz que representa a transformação T, encontrar aquela transformação, tá? De novo, o passo a passo, o processo é sempre o mesmo, certo? Bom, aí aqui só uma deixa para a próxima aula, tá? Se aqui, ao invés dessa matriz, eu pedisse para vocês encontrar essa daqui. Ó, eu quero a matriz que representa essa transformação T em relação às bases B. Quais os elementos dessa primeira coluna? Seriam as imagens, ou as coordenadas da imagem aqui de 1 e menos 1, em relação à base B. E na segunda coluna, as coordenadas da imagem de menos 1 e 0 em relação à base B. Né? Observa que B aqui, ó, é uma base de autovetores, né? Tanto 1 e menos 1 como menos 1 e 0 ó, são autovetores da transformação. Tá? Então, eu estou encontrando aqui uma matriz que representa a transformação em relação a uma base, que é uma base de autovetores daquela transformação. Tá? Como eu falei, o processo é o mesmo, então, os elementos que vão entrar aqui são as coordenadas da imagem do primeiro vetor da base, agora em relação à base B, certo? Aí eu faria o quê, ó? 1 e menos 1 igual a, desculpa, né? A imagem, né? 2 e menos 2 igual a vezes 1 menos 1 mais B vezes menos 1 e 0. Isso aqui, aí eu coloquei aqui. Isso aqui ia dar pra gente A igual a 2, B igual a 0. São os elementos dessa primeira coluna. E o da segunda? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o segundo vetor da base B, menos 1 e 0. Peguei a imagem dele, 3 e 0, e vou encontrar as coordenadas de 3 e 0 nessa base aqui. Ou seja, 3, 0 igual a vezes 1 menos 1, mais B vezes menos 1 e 0. A e B são as coordenadas desse vetor nessa base B. E vai dar A igual a 0, B igual a menos 3. A matriz que a gente obteve aqui, ó, vê que ela é uma matriz diagonal. Os outros elementos fora da diagonal principal são zero. E mais que isso, quem são os elementos que estão nessa diagonal principal? Quem que é o 2? Quem que é o menos 3? Ó, são da transformação. Então, a gente vai ver na próxima aula, tá, que se eu tenho uma base de autovetores, se eu encontro uma matriz que representa a transformação em relação a essa base de autovetores, a matriz que a gente vai encontrar vai ser uma matriz diagonal. E os elementos dessa diagonal vão ser os autovalores da transformação. Beleza? E aí vê que uma matriz diagonal é bem mais fácil de a gente trabalhar. Quando a gente for fazer as operações, quando tem uma matriz diagonal, ó, os outros números são todos zero. Então, isso aí vai facilitar bastante o cálculo da gente, né? Então, a matriz mais simples para a gente representar uma transformação é uma matriz diagonal. Então, se a gente tiver uma base de autovetores naquela transformação, se eu representar uma matriz, se eu pegar uma matriz representando aquela transformação em relação àquela base de autovetores, eu vou obter uma matriz que representa aquela transformação sendo diagonal. E que os elementos da diagonal são os próprios autovalores. Tá? Mas isso aí é assunto para a próxima aula.